Em geral, o processo criativo nos traz diversos elementos com os quais a gente precisa se conectar de uma só vez. Ali, quando a gente começa a criar algo, seja artisticamente, seja um negócio, a gente tem a presença de todos os elementos estruturais que precisam fazer com que esse processo aconteça, e a gente também tem a presença de todos os elementos emocionais que vão surgindo ao longo do processo. Então, muitas vezes é bem difícil que a gente consiga realmente discernir sobre como é cada uma das etapas desse nosso processo, que eu chamo através dessa mentoria de mentoria Arvorecer. Então, discernir como funciona cada etapa do nosso arvorecer é algo muito importante. E pensando nisso, eu trago hoje uma reflexão para nós a respeito do que eu chamo poeticamente de momento ninho e momento voo. Em toda a nossa vida, e principalmente quando a gente está em um processo criativo, existe um momento de aninhar essa criação. O que é esse momento? É um momento onde a gente precisa se concentrar em olhar mais para dentro, olhar para as questões que a criação nos traz em relação a tudo aquilo que emerge dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E certamente o processo criativo, ele vai nos trazer desafios dentro do campo emocional, porque para que a gente consiga ter um fluxo criativo livre, a gente precisa ter também as nossas emoções livres. E nem sempre elas estão livres. Então, é justamente o processo criativo que muitas vezes vai nos revelar onde as nossas emoções não estão fluindo, onde elas estão estagnadas, onde nós temos ainda a presença de sombras, que são sombras que vêm do nosso próprio ego e que nos desafiam a esse crescimento, a esse desenvolvimento pessoal. Então, é muito comum que dentro desse processo criativo a gente precise lidar com essas sombras, com essas dificuldades do nosso próprio ego. E a gente precisa ter cada vez mais o olhar de perceber que esse processo criativo, ele é também uma grande oportunidade da gente ter o autoconhecimento. E muitas vezes a gente fecha a via desse autoconhecimento por não querer justamente tocar e lidar, se relacionar profundamente com essas questões emocionais que já estão lá presentes na nossa vida. Às vezes elas são decorrentes até mesmo dos nossos ancestrais, então elas vêm de processos anteriores, de gerações passadas, que tinham, por exemplo, um paradigma de escassez ou uma crença limitante em relação a poder prosperar ou a ter o potencial criativo ou ter autonomia, enfim, são N tópicos que surgem, dentro desse processo de criação e que podem representar no seu sistema familiar um paradigma que esteja bloqueando ou gerando tensões e estresses além daqueles que naturalmente já vão acontecer por conta, de todo um desenvolvimento técnico do processo. Então, a mentoria Arvorecer, ela nos convida a reconhecer qual é o momento que nós estamos vivenciando dentro do nosso processo criativo. Se trata de um momento de aninhar, um momento de ir para dentro, de cuidar de toda essa questão ancestral, sistêmica, espiritual, emocional que está envolvida em um fazer artístico ou em um fazer empreendedor, no fazer de um empreendimento, ou nós estamos nesse momento que é o momento voo. E o que é o voo? O voo é esse momento em que nós vamos para fora e nós passamos a compartilhar com o mundo aquilo que nós aprendemos. Mas aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nós temos para compartilhar, muitas vezes a gente acredita que basta fazer um curso e ter um domínio técnico sobre algo e aí eu posso seguir para o mundo com os meus dons e os meus empreendimentos. Só que a mentoria Arvorecer, ela vai convidar você a ter um olhar ainda mais profundo
sobre isso e perceber que não apenas a parte técnica compõe o seu dom e o seu ofício e, consequentemente, a sua criação ou o seu negócio autônomo, mas também a sua história de vida e, principalmente, o percurso e a trajetória de superação que você fez até aqui. Então, esse momento voo é um momento onde você junta a esse compartilhar do seu dom para o mundo, a esse voar com a sua potencialidade de alma, você une a isso toda uma carga de ancestralidade, toda uma carga de autoconhecimento, e certamente as suas criações e os seus empreendimentos, eles se tornam de uma proporção muito maior do que antes você podia imaginar. É muito comum que a gente tenha ansiedade por esse momento de voar, mas sem a gente conseguir realizar esse aninhar, fica muito difícil a gente sustentar um voo, porque ele precisa ser antecedido pelo momento ninho. E é muito importante que a gente possa repousar na tranquilidade dessa sabedoria, porque na natureza a planta não se perde no caminho. Se a gente vai na terra e planta uma semente, por mais que adversidades temporais, climáticas possam fazer com que essa semente não frutifique, a árvore não vai se perder porque ela teve medo, porque teve uma ancestral de árvore que não acreditava no potencial da semente se tornar árvore. A natureza tem uma relação direta e uma relação reta com o seu desenvolvimento, com o seu arvorecer. Mas nós não. Nós muitas vezes nos perdemos e acabamos dizendo para nós mesmos que empreender não é pra gente, escrever livro não é pra gente, entre outras coisas que a gente vai dizendo para nós mesmos e embotando o nosso campo de crescimento pessoal.